Olá, meus irmãos, eu sei que este testemunho vai edificar muitas casas, porque assim como muitos que estão assistindo e procurou esse vídeo, né, eu sofri muito no meu casamento, né, por falta de sabedoria da minha parte, da parte do meu marido. E hoje eu vejo que a gente se encontrou. Bom, no começo, como qualquer outro casal, era muito bom, né, a gente passeava, a gente era, assim, posso dizer, muito feliz, né. E ele também sempre foi muito gentil, mas no namoro mesmo eu comecei a perceber que ele tinha um jeitão assim, né, de vez em quando queria falar, né, de qualquer jeito, né. Mas aí eu falei: "Não, eu vou mudando ele aos poucos, quando a gente casar vai ficar bom, né". E apesar, sabe, irmãos, de tudo, ele sempre foi uma boa pessoa, teve um bom coração, sempre tive um relacionamento bom com ele. Mas aí veio os filhos, né, e eu fiquei desempregada do primeiro filho, porque eu passava muito mal no serviço, então começou as lutas, irmãos, dentro de casa. Não sei também se ou a sua mulher ou o seu marido faz isso, né. Quando tem mais gente, ele me tratava muito bem dentro de casa, mas quando tinha mais gente, ele falava de qualquer jeito comigo, sabe, pra mostrar que ele mostrava ali, autoridade sobre o casamento, né. Homem gosta dessas coisas, né. E eu comecei a ficar super chateada com essa situação. E dentro de casa também começou a ter os seus conflitos, porque é 2 cabeças, irmãos, então um pensa de um jeito e o outro pensa de outro, são 2 criações, né, até que, aí eu pensei bem e comecei a ver que não ia dar muito certo, não ia, né, não ia pra frente, mas eu também não me enxergava. Eu achava que eu estava certa, sempre certa, e ele achava que sempre ele estava certo. Então até que um dia eu já tá no segundo filho, que eu tenho mais uma menina, eh, no se no eu peguei e a gente começou a discutir, né, por causa de uma parede aqui de casa que estava vazando. Eu moro de aluguel, é muito difícil, irmãos, você morar de aluguel, porque tudo depende do proprietário. E eu falei para ele resolver, ele falou que não. Mas só que ele não ia resolver, porque realmente a água estava jorrando, irmão, estava jorrando não dava para resolver isso da parede. E realmente tinha que resolver primeiro o proprietário, para ele arrumar, mas eu também não queria entender isso. Eu queria que fosse resolvido, entendeu? Então eu fiquei com essa parede aqui um tempo e já fiquei cansada, mas só que eu não tinha lembrado que 2 semanas antes de acontecer isso, eu sonhei com um escorpião picando meu marido. E ele gritava, gritava e falava: "Meire, me ajuda, me ajuda, me ajuda". O que ele mais pedia era ajuda no sonho. Mas eu até vi o que que significava, né. Significa, demônio, porque quando passa no Salmo 91, tá escrito lá que a gente vai pisar em escorpiões e serpentes, né. E e até eu descobri que eu tinha que ajudar ele em oração, porque não é por força nem violência, e a gente tem que orar um pelos outros, e quem estava dentro da igreja era eu. Demorou um pouco, então eu quase desisti do meu casamento. Eu ia embora, eu não estava aguentando mais, eu não estava aguentando a situação. E foi na hora que começou os xingamentos verbais, né, começou, né, a agressão verbal, porque graças a Deus a gente não se pega nem nada, né, então mas é muito dolorido, né, muito dolorido a gente viver com uma pessoa e a pessoa te atacar. Mas eu também atacava ele com palavras, né, e hoje eu falo pra ele: "Ó, não vamos falar nada que a gente se arrependa, né, porque é bom que a gente vive, né, bem, isso que importa, porque temos filhos, tudo,
que se arrependa, né, irmão? Não aquilo que a gente tem que sentar e conversar e colocar realmente em prática, né? Porque assim, tem coisas que é para edificação do lar, então precisamos sentar e conversar, não que a gente não pode ter um diálogo. Hoje a gente tem um diálogos, a gente conversa. Antigamente, para a gente conversar, a gente tinha que entrar numa briga, numa confusão, uma briga, discussão, né? Mas assim, hoje em dia a gente consegue conversar, porque eu espero ele acalmar. Ele acalma, eu vou e converso. E eu sempre falei pro meu marido em questão de grosseria. Ele é bruto e eu também era. E a gente começou a se agredir muito em palavra. E quando perde o respeito na palavra também, eu acho que cansa muito, fica muito cansativo. Mas assim, e nesse tempo que a gente brigou, discutiu por causa da parede, comecei a orar muito, porque eu já não estava suportando mais. E Deus, Ele sabe nosso limite. Eu orei e fiquei quieta. Não discuti mais, não falei mais nada. Não quis também ficar batendo boca. Comecei a fazer um curso Mulher Única, né, com a diaconisa Luciana e uma amiga minha. E eu comecei a aprender muita coisa e comecei a mudar o meu jeito. E Deus começou a mostrar dentro da palavra que eu precisava também mudar. E Deus começou a me moldar. E eu comecei também porque era difícil também eu dar o braço a torcer, era difícil eu falar que realmente eu estava errada, entendeu? Então tudo isso conta. Então, irmãos, depois desse curso, eu glorifiquei a Deus porque eu tive sabedoria, conversamos e Deus deu graça e alívio para o nosso casamento. Então, espero, irmãos, que tenha ajudado vocês, que não só o nosso parceiro tem que mudar, mas a gente também. Que Deus abençoe seu casamento, sua família.